empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. O Aluar Digital, né? Eu comecei a trabalhar com isso tem 3 anos, foi exatamente ali no olho do furacão da pandemia. Eu trabalhava CLT numa empresa de turismo aqui na Zona Sul do Rio. E daquele momento ali da pandemia, né, onde os salários foram reduzidos, e eu tinha 2 escolhas: ou fazer dar certo ou fazer dar certo. Porque foi muito reduzido e aí não dava para manter, enfim. E eu já estudava isso e comecei a me aprofundar mais e comecei a vender na internet. Só que eu vendia produto físico, né? Vendia de tudo um pouquinho, fui vendendo e fui tendo muito sucesso nas vendas. Vendia bastante, conseguia vender todo dia. E até que chegou o momento em que eu decidi fazer um curso de especialização em e-commerce. E nesse momento eu percebi que eu gostava muito daquilo dali, além da venda. Eu não queria só vender. Foi quando eu comecei a ensinar o conteúdo, né, desse curso para mulheres empreendedoras da minha região. A princípio era para minha região. Eu abri ali uma inscrição bem simples, tudo muito simples na época. E era para algumas colegas. Isso há 3 anos atrás? Isso, há 3 anos atrás. Era para algumas colegas. E no final de tudo, tinham mais de 60 mulheres do Brasil inteiro inscritas, eu divulgando organicamente no meu Instagram, que na época era muito ruim, era bem no início. Dentro desse contexto todo aí, eu consegui dar esse treinamento de vendas online para essas mulheres. E quando foi se aproximando do final do treinamento, eu não conseguia mais vender nada. Eu parei de vender. Eu só conseguia ensinar e aquilo dali. E as mulheres me dando vários feedbacks, relatos, né, de que elas estavam vendendo muito e que estavam aplicando as estratégias e tinham muito sucesso de venda e eu não conseguia mais vender. Resumo, falei, é isso que eu quero ensinar, porque meu sonho de criança era ser professora. Tá. E aí eu consegui realizar muito isso, né, nessa área aí. Foi quando eu também fiz o curso de tráfego pago no Instituto Brasileiro de Tráfego, comecei a fazer tráfego e tive um crescimento, assim, exponencial em muito pouco tempo dentro, não no Instagram de fato, mas na empresa, na área de tráfego. Eu comecei a pegar muitas empresas muito rápido e dar muito resultado. Porque algo que eu entrei nesse subnicho dentro do tráfego foi de levar uma realidade de tráfego pago para micro e pequenas empresas. Porque existe, né, aquela coisa de você precisa fazer tráfego, mas ninguém fala sobre a realidade de que se você tiver pouco para investir, tu não consegue bons resultados dentro do gerenciador de anúncios. E essa é uma realidade que existe e é pouco falada. Então, eu peguei muitas empresárias, muitas microempreendedoras totalmente frustradas e traumatizadas. Porque eu já fiz tráfego e não tive resultado, não consigo vender. E eu comecei a aprender isso no Instituto Brasileiro de Tráfego, que o tráfego dentro do Instagram era muito útil e trazia resultados sim. E eu comecei a me aprofundar nisso, estudar e começar a fazer na minha empresa. E o meu Instagram, nesse período, teve muito crescimento e venda. Eu consigo vender todo dia pelo Instagram fazendo tráfego. E esse contexto de tráfego de plataforma eu levei para as minhas clientes. E foi aí que, de fato, houve esse crescimento todo do ano de 2021 para cá, né, do boom maior. Do boom maior, exatamente. E foi quando, assim, a galera toda foi me conhecendo e eu comecei a conquistar clientes fora do Brasil. A Aluar Digital já chegou em 8 países fora do Brasil. Já tenho mais de 1000 alunas dentro do Método ICE, dentro da mentoria que eu dou. E, assim, eu fico muito feliz, porque é uma realidade que 99% das pessoas que chegam até a Aluar Digital estão totalmente desmotivadas com as vendas na internet. Cansadas, muita poluição, aquele excesso de conteúdo de um fala que tem que fazer uma coisa, outro fala que tem que fazer outra, e as pessoas tentam de tudo e não tem resultado, justamente porque o resultado vem através da constância. E quando tu tenta um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, você acaba não tendo constância em nenhum método. E daí tu não tem resultado. Então é isso que eu levo para essas pessoas. A maioria, né, do meu público são mulheres mesmo, mas eu tenho alguns alunos homens, alguns empresários homens que também têm tido muito resultado e eu fico muito feliz, porque a cada dia que passa, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu recebi 2 mensagens de 2 empresas de clientes meus
pessoas que conseguiram bater a meta que tinha estimativa para dezembro, conseguiram bater agora em agosto, né? Que ontem foi dia 31, então fecharam o mês ontem com meta batida de dezembro, fazendo tráfego dentro do Instagram. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu consegui gerar o acesso do tráfego para essas pessoas, que começaram investindo pouco mesmo, pouco que eu digo assim, R$10 por dia. Começaram investindo pouco e hoje já tem resultados ao ponto de conseguir investir muito mais e vender mais e crescer, de sair do microempreendedor para a empresa. E eu acompanhar esse processo, para mim, é sensacional. Gratificante. Muito, muito. Não, é porque talvez você não tá escutando, você só tá escutando e não esteja vendo. Eu tô vendo o brilho no seu olho aqui falando desse resultado. E isso é muito bom quando o nosso resultado transborda na vida das pessoas, né? Isso. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.